Eu sou a Carol Rocha. Oi, eu sou a Jéssica Greco. E nós somos o Imagina Juntas! Estamos de volta! Caramba, deu praticamente um ano. Quase um ano. Quase um... Ó, por isso que não era um ano. Isso aqui. E 5 anos de programa. Nossa, é verdade, novembro. É nosso aniversário. A gente fez o nosso retorno junto com o nosso, sei lá, retorno de Saturno em anos de podcast. Porque, enfim, 5 anos é muita coisa, assim, nesse cenário aí. E voltamos. Amiga, eu tô tão feliz de estar voltando. Eu também. E a gente precisa avisar que a gente não brigou com o Gus. Porque eu não aguento mais as pessoas achando que a gente tem uma briga. E não foi, a gente simplesmente quis fazer uma temporada nós duas. Exatamente. E é isso que está acontecendo, né? Não tem briga, não tem treta. Ele continua sendo meu filho, porque família a gente não escolhe. Então, a primeira coisa que a gente quer é mandar um beijo pra ele. Ele é parte de tudo que a gente construiu no Imagina, com certeza. Mas eu e a Jéssica queria há muito tempo tocar uma coisa só nossa. Tem tipo uns 10 anos, mais ou menos. Veio Imagina, veio com o Gus. O filho não planejado do programa, na verdade é essa, e ficou com a gente, mas essa é uma temporada que é nossa. A gente queria falar mais sobre nosso universo feminino mesmo, o que nós somos, né? Como a gente se percebe no mundo, e esses últimos 4 anos fez com que a gente repensasse e lutasse muito mais. Sim. Por ser mulher. E a gente queria muito conversar, olhar para outras mulheres, trazer pessoas não binárias também, que é algo que a gente tem pensado muito e refletido muito, entender esses outros lugares, porque no final das contas, de homem já tá cheio. Então, é isso. A gente sabe que o Imagina passou por uma transformação junto com as pessoas, né? E aí chegou num momento que a gente tinha que parar e repensar mesmo nas coisas, no que a gente queria fazer, como a gente queria fazer, do jeito que a gente queria fazer, porque assim, o próprio podcast mudou muito, né? A gente chegou, realmente não tinha nada direito. E muita gente aprendeu a ouvir podcast com a gente. Eu acho isso muito legal, que a gente é o primeiro podcast de muita gente. Tipo assim, o primeiro namoradinho, o primeiro beijo na boca do mundo dos podcasts é a gente pra muita gente. E a gente deve isso muito ao Gus, que sabia a plataforma, que sabia o como fazer, que sabia... Fomos um dos primeiros a entrar no Spotify como podcast, porque, né, ele que tem essa parte, ele domina muito essa parte. Foi por isso também que quando a gente foi fazer o podcast, a gente chamou ele, porque ele era a pessoa que ia dar o play, que ia gravar. E então, assim, eu imagino, a gente sabe muito bem qual que é a importância, qual que é a relevância. Nós nos tornamos podcasters profissionais. A nossa profissão se tornou podcaster. Hoje eu, apresento programas, você é apresentadora. Então, assim, mudou muita coisa pra muita gente, os assuntos que a gente trouxe, as coisas que a gente falou, as pessoas que a gente trouxe, mas mudou muito pra gente também, né? Assim, virou realmente a profissão. O Gus escreveu livro. Sim. Né? Então... muita coisa mudou, assim, e eu acho que era um momento que a gente realmente precisava dar uma pausa e repensar nas coisas. E assim, a gente deixou vocês aí soltos, e aí o que aconteceu? Tem gente fazendo podcast e o microfone não tá nem ligado. Não, gente. Aí a gente teve que voltar, porque vocês estão fazendo tudo errado. A gente deixou vocês 5 minutos sozinhos brincando no parquinho. E tem gente fingindo que tá gravando na sala de casa olhando pra parede, sabe? Pelo amor de Deus. Pra fazer cortes. Respeita a minha história. A gente colocou um homem pra fazer esse podcast com a gente, porque a gente não sabia ligar um cabo. Verdade. Olha a humilhação que a gente passou pra vocês simplesmente ligarem uma câmera e começarem... porque... Não, sobre isso. Amiga, a gente, pelo amor de Deus, saindo escondida na hora do almoço, atravessando a cidade pra ir gravar, sabe? Pelo amor de Deus. Pra agora fingir... que isso? Tendo que fingir tá pra chefe que a gente tava almoçando. Exatamente, sabe? Ou perder um episódio inteiro e regravar o episódio, ter que fazer as mesmas piadas. Isso ninguém fala. Um episódio perdido que tá no computador de uma pessoa que já se foi. Isso ninguém fala. Aí vem com, por causa de corte do TikTok, não tinha nem TikTok na minha época, você respeita a minha história. Era eu tinha Musical.ly. que editar as coisas num computador de tubo. Era Musical.ly, antes de ser TikTok, depois não sei veio nem TikTok. falar mais. E assim, que isso, a gente é a velha guarda aqui, a gente tinha que voltar pra botar ordem nessa casa aí. E outra coisa também,
nós acompanhamos nossos amigos podcasters, todos esses programas. A gente adora quando é uma pessoa que a gente ama, vai em vários programas, mas definitivamente não vai ser o que o Imagina quer fazer. A gente quer realmente trazer pessoas que não estão só no nosso mundinho ali, que todo mundo já conhece. E contamos com a audiência de vocês pra isso. Vamos, né? Inclusive pra, enfim, indicar a gente que vocês querem ouvir aqui, sabendo que a gente quer falar sobre esse nosso universo, né, do que é ser mulher aí nessa sociedade, incluindo, obviamente, todos os recortes que existem. Então, é sobre isso que a gente quer falar, é sobre a gente, sabe? Dar esse olhar pra gente. A gente trabalhou juntos com o Gus 4 anos ininterruptos. Isso também cansou a gente, porque a gente ainda pegou metade do tempo para a pandemia. Exatamente. Então, assim, era muito difícil ter que prover entretenimento quando você tá num buraco emocional, quando você tá triste, quando você tá mal. E muitas vezes, imagina, era um refúgio pra muita gente, porque a gente recebia muito sobre isso. E aí a gente também não tinha coragem de parar, né? Porque, enfim, sabia a responsabilidade que tinha. E aí em dezembro, né? Novembro pra dezembro, quando a gente fez os nossos 4 anos, que a gente falou, não, né? A gente já tinha avançado aí, enfim, já tava vacinado, né? Já tava um cenário melhor. E a gente decidiu repensar. Então, foi por isso que o Imagina parou. E é por isso que o Imagina volta agora. Porque a gente precisava, né, desse momento pra se reestabelecer, pensar. E eu acho que tem um ponto também de mercado de podcasts. Porque, assim, a gente tava lá quando as coisas, né, não existiam muito bem. E a gente viu esse mercado, o ano do podcast, né? Como a gente sempre falou aqui. Sim. Acontecer todos os meses. Todos os meses era o ano do podcast. E a gente viu isso acontecer. E a gente chegou num ponto que a gente não queria fazer a mesma coisa que todo mundo estava fazendo, mas a gente começou esse formato que todo mundo estava fazendo. Exatamente. E aí cria uma bola na cabeça, um nó que é assim, para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, o que a gente quer fazer de diferente. Né? A gente sabe que hoje tem muito podcast que é vídeo, que não é bem podcast, é um YouTube, que, by the way, o áudio sobe lá nos Exatamente, não é pensado como podcast. Né? Tanto que vocês podem reparar, esse tipo de podcast nunca tá entre os top nos charts. Nunca tá. É porque... É outra coisa. Porque a qualidade do som é diferente, a dinâmica é diferente, né? Hoje a gente continua fazendo podcast para entrega em áudio. Vai ter cortes, a gente veio toda arrumadona agora, um estúdio lindo e tal. Mas ainda é para a experiência do ouvinte. Exatamente. Né? E uma coisa que eu fiquei muito cansada de podcast, quando começou a ter esse boom de vídeo, é que o podcast virou um confessionário. Ia lá um famoso, e aí ele ia lá e confessava umas coisas assim... sobre a vida, e aí gerava um monte de corte. Páginas amarelas da Veja, assim. É uma grande entrevista que a gente vai arrancar coisas aqui então. Virou isso e nunca foi a nossa vibe, nunca foi a nossa pegada. E de repente virou isso. E a gente falou assim, cara, isso não é podcast. Não é do jeito que a gente acredita que as coisas têm que funcionar. E a gente cansou de ver as mesmas pessoas sempre nos mesmos podcasts. Obviamente, os nossos amigos vão aparecer aqui, né? Porque a gente... Não tem como. Não tem como a gente fazer. É nepotismo com a família da amizade. Então, vai aparecer. Estaremos também nos outros podcasts. Mas a gente quer mesmo trazer outras pessoas, expandir a nossa bolha, como foi o trabalho do Imagina muito pra gente lá no começo. Na pandemia foi mais difícil, mas ainda assim a gente conseguiu trazer pessoas pra conversar com a gente, pra acalmar nosso coraçãozinho... pra dar umas risadas, mas eu e a Gé, a gente tem muito essa vontade de fazer uma parada que é nossa, que a gente se comunica com as nossas comunidades, que a gente une, que a gente troca e... Tamo de volta e vamos pra fofoca? É coisa boa, né? Obviamente. Falar o que aconteceu, aquelas coisas que a gente só solta, não imagina? O que aconteceu com a gente enquanto estávamos longe? Muita coisa, né? Olha... Muita coisa aconteceu... Mas eu acho que uma das coisas que mais aconteceram, assim, nas nossas vidinhas, é que a gente entrou num momento, assim, de cuidar da gente de uma maneira que, assim... Amiga! Eu estou obcecada em mim. Eu também Vamos falar a verdade? Eu tô muito obcecada em mim. Eu tô obcecada em mim. O que aconteceu? Eu também estou. Eu confesso que estou. O que rolou, amiga? O meu foi assim. Quem me acompanha
quem acompanhava a gente no Imagina, acompanha nas redes sociais, sabe que eu trabalhei na pandemia para que as pessoas usassem a máscara corretamente e que elas não morressem pelo menos até o dia da vacina, se protegerem, e dividir muita informação sobre isso. Fiz um trabalho com o Google sobre isso. Chique, né? Sabe? Tipo assim... Chique demais. Né? Falando sobre isso e com a OMS, um trabalho com a OMS. Então, assim, realmente fui orgulho da OMS enquanto deu. Mas, enfim, chegou o Natal, Valentim já estava vacinado. Já estava vacinado? Já estava vacinado. Uhum. Foi novembro para dezembro. Já estava vacinada, aquela coisa. Eu falei, não, agora eu vou me soltar mais, vou sair mais. Nananana. Na noite do Natal, minha amiga Milian foi tocar no famoso Zig Club. Amiga, você foi... Eu fui pro Zig no Natal. E aí eu peguei a variante do Zig. Aham. Né? Que aconteceu? E aí peguei Covid. E aí o que aconteceu? Não passei o ano novo com o Valentim, que era pra eu passar com ele. Fiquei isolada, passei sozinha em casa. E, pela primeira vez, depois de ter parido o Valentim, foi a primeira vez que eu fiquei 10 dias pensando em mim, sem ser, tipo, viajando, fazendo minhas coisas sozinha, que isso toma seu tempo. Você não necessariamente pensa em você, você tá, né, pensando em você de outras... Você como sua companhia. Uhum. E não cuidando do Valentim, tipo, não tinha como eu cuidar do Valentim. Eu estava infectada. Então, pela primeira vez, eu passei 10 dias simplesmente olhando pra mim. Uhum. Não era me divertindo, era me cuidando. Então, tipo assim, medindo a minha pressão, medindo minha oxigenação, fazendo meu próprio chazinho, vendo se eu tava com febre. Então, eu tive que ficar assim, em mim. E aquilo, eu sei que é bizarro isso, mas aquilo me transformou da forma como eu olho pra mim. Porque você estava num momento muito vulnerável de saúde, né? Totalmente vulnerável e só tinha eu pra cuidar de mim. E eu fiquei me vendo naquela situação e lembrando que eu já tava há um tempo sem fazer exercício físico, então minha capacidade pulmonar não tava aquelas coisas. Eu tinha ganhado peso e eu particularmente adoro ganhar peso, porque eu sou muito magrela, meu biotipo é de magrela, então eu prefiro quando eu ganho peso. Mas eu tava ganhando peso, eu não tava ganhando massa muscular, eu ganhei um peso de não fazer nada, de não fazer atividade. Sim. Isso começou a me preocupar, porque, né, já tinha acabado de fazer 34 anos e tal, o corpo muda, enfim, várias questões. E percebi que eu nunca tinha parado de fato pra cuidar de mim como eu estava me cuidando com o Covid. Tipo assim, prestar atenção em mim. E eu tinha acabado de terminar. Eu terminei no Natal. Ah, meninas, isso aí ninguém fala. Então, gata. Assim, então tem gente que acha que eu terminei por causa da Covid, ou porque não cuidou de mim, porque eu falei muito sobre... Ó, o confessionário aqui, agora vai ser confessionário, bem videocast. E não, eu terminei no dia 25 de dia. Terminei a relação, fui pra casa dos meus amigos ainda, tomar um sol, beber, nananana, e no outro dia que eu passei a ter os sintomas. Entendi. Então foi tudo muito junto. E aí também, quando você tá lá doente, falei assim, mas eu acabei de terminar, eu não posso simplesmente falar, oi, tudo bem? É que a gente acabou de terminar, né? Eu falei umas coisas aí, mas você não poderia vir aqui cuidar de mim? Não dava, né? Então, tive que segurar a minha onda, né? Com este término também, e tocar meu barco. E aí, quando eu saí do isolamento dia 3 ou 4, no dia 5 eu estava na academia com o Valentim. A gente se inscreveu na academia meio... Eu fui bem aquela padrão, que assim, o primeiro dia útil... Começo do ano. Não, o primeiro dia útil de manhã, eu estava me inscrevendo na academia, assim, básica. Tava lá, já fui com a roupinha pra já fazer uma esteira, já fazer um negocinho. Porque o que acontece? No final do ano, né, do outro ano, né, de 2020, eu me mudei, porque meu apartamento não pegava sol e a gente tava na pandemia e eu estava ficando desesperada. A gente se mudou para um apartamento que tinha sol e tinha uma varanda, então foi um apartamento melhor para passar, né, a pandemia ali dentro. Quando a gente se mudou, eu tava arrumando as coisas da prateleira, assim, né, de acabar de chegar, tirando as coisas das caixas. Fui botar uns livros na estante, minha coluna travou. Simplesmente travou. E aí, desde então, eu descobri que eu tinha não só problema no ciático, como eu já falei no Imagina muitas vezes,
como eu tinha 2 hérnias de disco. Uma na cervical e uma na lombar. Ou seja, em cima e embaixo. Então, assim, eu realmente estava parecendo uma minhoca. Foi isso. Travada. Você passou mal, travou, aí fazendo exame e descobriu. Foi, mas demorou muito. Porque o que acontece? Pandemia, eu tinha medo de ir no médico. Sim. Eu não queria ir no médico. Então, eu fiquei em casa tomando analgésico, umas coisas meio assim e tal, achando que ia passar. Automedicação! Automedicação! Tudo errado. Tá tudo errado. E aí, e rezando, né? É isso, né? São 2 remédios ótimos. A fé dela! A fé dela! A fé dela! E aí, o que aconteceu? Eu fiquei lá deitada na minha cama, esperando, né, que Deus operasse seu milagre. Não operou o seu milagre. Eu fiquei travada, não conseguia levantar da cama. Misericórdia. Eu nunca esqueço, eu precisava ir mijar. E eu não conseguia sair da cama. Parecia um tatu tentando me virar, assim, ó. Meu Deus, que humilhação. E eu não conseguia sair, chorando, de calcinha, parecendo um tatu. Meu Deus. Tentando virar. Mas eu quero mijar. O que minha amiga passou no sigilo. O que a minha amiga passou. Chorando. Aí eu tive que pedir pro Neco meio que me ajudar, me segurar, me botar de pé pra eu conseguir fazer xixi, porque eu não conseguia. E aí, depois disso, e o meu problema, né, conversando com médicos e tal, é que eu tinha que fortalecer o meu corpo. Porque o meu corpo, coitado, tão molenga, não tinha força de nada, que eu não conseguia nem sustentar o meu próprio corpo. Amiga. Tão preguiçosa que nem o meu corpo eu queria sustentar. Amiga do céu. Exatamente. Então a questão era de fortalecimento mesmo. Fortalecimento. Tava tudo muito... Tanto que a minha dor no ciático era uma dor no falso ciático, músculo encurtado que empurrava o ciático e doía. Meu Deus. Assim, um lixo. A minha amiga tava só aquele... Sabe quando você faz aquela... Vamos lá. Como que eu tava, amiga? Vamos. Sabe a bexiga quando você coloca a farinha dentro, que ela é molinha e você fica brincando com ela assim, ó? Que ela é molinha? Puta merda. Tão fraca, amiga, que os pesos da academia, os mais fracos, pra mim, era assim... maromba, hein? O de 1 quilo, a elevação lateral de 1 quilo, assim, ó. Me achando... Caralho, levantando meus pesos aqui. E era terrível, não tinha força de nada. E aí eu entrei num modo que eu falei assim, beleza, eu nunca mais vou sentir isso na minha vida. Porque eu vou fortalecer esta porcaria desse corpo pra eu amar a porcaria do meu corpo pela porcaria da minha saúde mental. Exatamente, indo malhar pela porcaria da minha saúde mental. Eu amo. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer, entendeu? Eu vou me cuidar, porque realmente não dá mais pra ser assim. E aí eu comecei a treinar e eu realmente vou praticamente todos os dias na academia. E você pegou gosto? E eu comecei a gostar muito, porque aí eu comecei a descobrir que era um momento que eu podia ouvir música, ficar tranquila. Eu já tinha malhado antes. E faz musculação, né? Só fazendo musculação mesmo. Eu faço musculação, eu fiz fit dance uma época, de dança. Mas eu descobri que eu gosto de bike, da spinning e tal. Eu já tinha feito algumas coisas antes. Lembra que a gente falou, a gente comentou sobre, né, o momento culto que tem lá na bike e tal. Chorando na bike. Chorando na bike, músicas emocionantes, luz apagada, é uma grande experiência do Velocity. Eu amo, é isso. E daí eu redescobri, na verdade, porque eu já tinha feito exercício antes, mas eu parei. E aí eu voltei, assim, de aumentar peso, de fazer com acompanhamento. Eu fiz fisioterapia por muitos meses, acho que 6, 7 meses. Eu ia 2 vezes na semana na fisioterapia, de tão zoada que eu tava. Fiz acupuntura também por uns 3 meses. Fiz pilates por 8 meses, até eu poder ir na academia. Ah, entendi. Você teve que dar tipo assim, uma rebutada no corpo. Tipo assim, olha corpo, vamos lá. Tenho músculos, hein? Opa! Vamos lá, vamos se ajudar aqui. Você sabe que, ó, quando eu comecei lá em janeiro, eu comecei num treino de reabilitação pra quem pegou Covid. Que tinha lá na nossa academia. Agora é minha ex-academia. E era um treino, que é um treino que eles passavam, geralmente, que é pra quem tem asma. Então tem uma sequência menor de repetição, intervalo maior e nananã. E eu comecei realmente para uma reabilitação pulmonar, assim, de ter fôlego, porque isso foi uma parte que me pegou bem, que é a tosse, a falta de ar e tal. E comecei, né? E aí primeiro fui com o treino que a galera da academia faz, né? Sim. E aí, eu já acompanhava há um tempo, o trabalho da Bia Kiles,
que ela que ela é personal trainer, né? E ela faz um programa de 8 semanas pra você conhecer melhor o seu corpo. Então, isso que é muito interessante. Que aí eu fiz o programa dela, que falava muito sobre core bracing. Tipo, core, que é essa parte do nosso corpo aqui, do tronco. E ela falava muito sobre fortalecer a respiração, equilíbrio, o pé, a importância do pé tá com o peso bem distribuído e tal. Ela já mostrou alguns exemplos lá sobre esse negócio de encurtamento do músculo, que às vezes a pessoa fica torta, ela não tem nenhum problema na cervical, é um problema muscular, porque o corpo se autocompensou. Aí tem músculo que fica frouxo, músculo que encurta. É exatamente isso. E aí a pessoa fica com um desequilíbrio no corpo, né? E ela falou uma coisa que me bateu demais, assim, vendo os conteúdos dela e tal, vendo os treinos, que era o seguinte, que... Sabe esse papo da motivação? Ai, porque, né? Ai, eu tô sem motivação pra ir hoje, tem que ter a motivação. Ai, porque não sei o que é endorfina. E ela falou um negócio que mudou pra mim, que ela falou assim... Era uma coisa assim, do tipo... Você ir treinar, fazer qualquer tipo de treino, você tá fazendo... Você não tá fazendo grandes coisas. Você tá fazendo o que seu corpo foi feito pra fazer. Sim. Porque na nossa história da humanidade, nunca nosso corpo, a gente foi feito pra ficar sentado 8 horas, 10 horas. Sim. Levantar só pra beber água, tipo assim... Pro mínimo, né, que a gente tem que levantar, no caso. Exatamente. E aí é óbvio que o seu corpo vai adoecer. Sim. Porque a história genética do seu corpo, ele precisa de movimento, precisa fortalecer o músculo, precisa andar, precisa se mover. Assim, você anda, você caga melhor, entendeu? É tipo assim, é básico. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Falei assim, eu não tô fazendo grandes coisas pelo meu corpo. Eu estou simplesmente fazendo o mínimo, porque o nosso corpo precisa disso. Não, e você vai na academia e passa assim, 50 minutos na academia, amor, é o mínimo. É o mínimo, exatamente. E você tá assim, nossa, o de hoje foi pago. Amor, é o mínimo que você tem que fazer pra se mexer. Falando principalmente de pessoas da nossa área de comunicação que trabalha todo mundo em casa. E uma das coisas que a Bia também falava e mostrava era sobre você se movimentar enquanto trabalha. Fazer, ficar um pouco agachado. Ficar um pouco de índiozinho, sair da cadeira. Sim. Tipo, permitir o seu corpo fazer esses outros movimentos, porque este é o natural do seu corpo. Descansar numa fila, você pode agachar. Tipo assim, não tá escrito em lugar nenhum que não se agacha. Sim. Agachar é uma posição extremamente confortável pro corpo. Você vai ter mais resistência, sabe? Por mais tempo. E eu fiquei pensando muito nisso, estudando mais isso, pensando nisso. E aí eu me comprometi em fazer exercício por causa disso. Porque eu quero viver muito tempo. Eu tenho um filho, sabe? Eu quero viver muito tempo com ele. Então, eu preciso que meu corpo seja forte até lá. E aí, pela primeira vez, depois de 11 anos de acidente, eu fui fazer o check-up do meu corpo. Porque eu nunca tinha feito. Se eu tava me compensando de um lado, que eu quebrei o quadril em 3 partes, o tornozelo tem pino e placa, o braço. E, obviamente, eu tava o quê? Compensando o corpo todo errado. Na hora que eu fiz o vídeo pra Bia me ver assim, ela falou assim... Acho que você tem uma escoliose. Tá estranho assim, eu tava assim, ó, fazia assim. Falou, acho que você tem uma escoliose, legal você ver e tal. Aí fui numa médica, a gente investigou tudo. Tem sim uma pequenina escoliose por causa da hora que chegaram no máximo de conseguir colar o meu quadril ali, deu uma compensada. E aí, não tem uma perna menor que a outra, mas é como se É que é em 3D, tem que ter uma imaginação 3D. Porque não é uma descompensação lateral. É como se ela fosse o fundo fosse um pouquinho mais alto do que o outro. Não na lateral, mas a parte da bacia, entendeu? Dá uma mudada ali. Dá uma mudada, exatamente. E aí o pé que tem pino e placa, meu cérebro já joga menos esforço pra ele. Isso é muito difícil, entendeu? Né? De acostumar. É muito difícil, porque assim... É como se meu corpo tivesse uma memória de que já houve algo muito grave nesse tornozelo. Sim. E aí, se eu vou fazer algum exercício, o meu corpo compensa jogando tudo pro outro tornozelo pra meio que deixar isso daqui sem trabalhar muito. E aí, eu tenho que fazer exercícios que trabalham ele. Fui fazer fisioterapia pra isso. Pra poder conhecer melhor a forma de ligar o meu cérebro nesse tornozelo doente. Isso é muito louco, né? Como que a nossa cabeça precisa ligar o cérebro em algumas coisas. Por exemplo, eu comecei a fazer podcast demais
tanto, graças a Deus, nós estamos trabalhando muito, mas eu cheguei num ponto que eu tava fazendo diário de bordo todo dia, a gente ainda tava gravando Imagina, e eu estava fazendo BBB, podcast amiga, BBB. aquele período ali. Aquele período que a minha voz, ela foi, assim, pro lixo. E aí eu tive que fazer uma fono, que eu faço até hoje, acompanhamento de fono, porque eu estava compensando a minha voz e eu estava tendo dor de garganta e teve um dia que eu tive febre. Caramba! De tanto que eu falei. A fofoqueira, né? De tanto que eu falei, eu tive febre. E aí eu tive que começar a fazer um tratamento de voz pra reorganizar o meu cérebro pra eu conseguir ter fôlego pra conseguir falar melhor. Tanto que hoje em dia eu grito e eu não fico sem voz mais. Você aprendeu a gritar. Eu fui no show da Lady Gaga. Fui no show da Lady Gaga lá no Texas, me desloquei até o Texas. Sim, é verdade, teve isso. Pra assistir o show da Lady Gaga, eu não fiquei sem voz. Porque eu aprendi a usar a minha voz. Então eu vou em show, eu vou em festival e eu não fico mais sem voz. Então eu tô lá com o encaminhamento da fone e agora que a gente voltou a gravar. E assim, apesar de eu fazer outros podcasts, eu, longe do Imagina, parecia que eu estava desempregada. Eu sentia assim um buraco que parecia que tava faltando alguma coisa muito importante que eu faço que eu não tava fazendo. Então agora eu vou me comprometer aí a fazer a fono bonitinha. E o que eu queria falar sobre isso, sobre exercício, é que é óbvio, você acaba vendo refletido no corpo, né? Por exemplo, eu perdi muita gordura localizada que tinha assim. Não perdi gordura, né? Que não existe existe gordura. Perdi gordura, tô num processo de ganhar massa. E é muito doido que as pessoas comentam muito o corpo. Muito, assim. Não tô falando de internet, não. Tô falando de amigos. Pessoa que chega e fala assim, nossa, tá magrinha, hein? Nossa, não sei o que, hein? Passada. E aí eu dou uma chamada e falo assim, nossa, nada a ver, né? Vou lá no comentário, não sei o que. E um monte de gente falava pra mim, nossa, tá magrinha? E eu estava com exato o mesmo peso. Porque eu tinha trocado gordura por massa, né? Mas a aparência tinha mudado, perdi essa gordurinha que fica no rosto, que era outra coisa que eu não sabia. Que quando você malha, é isso que eu tô falando da gordura localizada. Não tem como ficar perdendo gordura localizada. Você perde gordura, o seu corpo é um corpo. Sim. É uma estrutura. E aí, perdi gordura do rosto. Então, fiquei com uma olheira funda, assim, parecia que eu tava sempre cansada. Fui dermatologista, e eu lembro que eu fui no dermatologista em janeiro, e aí ele falou, janeiro pra fevereiro, e eu tinha feito laser, não sei o que, botox, e falei, ai, quero mexer aqui. Ele falou assim, que você tá treinando, né, você refletou. Ele falou assim, deixar passar uns 6 meses, porque você vai perder gordura do seu rosto. Nossa, que bizarro. E eu falei assim, Tô nada, perder gordura no rosto. Dito e feito. Você perde gordurinha do rosto, assim, da maçã e tal. E aí rolou isso, e aí é muito doido que as pessoas comentam muito, assim. E às vezes é pessoas muito íntimas suas e você tem que dar um toque e falar assim, né? E tal. Então você vê o resultado nesse sentido, mas e acho que esse é um dos motivos de eu nunca ter permanecido fazendo exercício, porque eu queria resultados físicos. Sim. E agora que os resultados são psicológicos, força do corpo mesmo, eu tenho mais disposição pra acordar e trabalhar, eu tô fazendo um monte de coisa, sabe? Além de ter um filho. Eu tenho agora eu percebo, sensação, assim. sabe? Tipo, são outros ganhos e também o olhar pra mim, tipo assim, cara, eu estou fazendo uma coisa que é única e exclusivamente minha. Isso não diz respeito a ninguém, isso não é sobre a agenda de ninguém, não é sobre o cuidado com meu filho, que é uma outra pessoa. Sim. É sobre um cuidado único e exclusivo comigo. E eu nunca tinha feito uma coisa deste nível e me comprometido há tanto tempo igual agora. Então agora eu cuido da alimentação, faço a marmita, tomo whey, tomo a creatina, não sei o quê. E aí o dia que eu não treino, eu fico, poxa, queria ter treinado. Vou lá, pego a kettlebell e faço qualquer coisa em casa, um treininho de meia hora. Mas assim, me veio muito a vontade de movimentar o meu corpo. E o resultado disso tem sido uma vida melhor. Eu nunca achei que eu ia falar isso, assim, tipo, agora... Substituída, né? Está substituída. Totalmente. E assim, eu continuo quebrando tudo no final de semana que eu não tô com o Valentim. Saio pra ficar maluca mesmo, entendeu? Assim, olha, gente, entram coisas no meu corpo. Então, assim... E ainda assim, eu criei resistência pra isso, pra viver uma vida de doida que eu quero viver também. Isso, é que também tem um negócio... Tem várias coisas, né? A gente tá ficando mais velha. Então, o nosso corpo, ele entende as coisas de uma forma diferente. Tipo, por exemplo,
por conta desse processo todo, eu tive que tomar muito remédio que eu ganhei peso. E aí, por eu não estar me mexendo ainda por cima, juntou tudo. E assim, calça que não servia, roupa que não servia mais. Sim. Que eu mudei meu peso. Tipo, não tenho o que fazer. E não é uma coisa, eu falei, eu queria voltar pro peso que eu estava. Porque, sei lá, tem as roupas que eu gosto, que eu queria usar, e não tá dando. E eu não consigo voltar. Porque o meu corpo já está diferente. A forma como ele absorve e queima calorias, no meu caso, é totalmente diferente. E aí, existem várias coisas. Primeiro, que eu acho que se você quiser fazer academia pra ficar padrão, tudo bem. Você faz o que você tá afim de fazer. Esse é o objetivo. Beleza. Quando eu tentei fazer isso, era por ansiedade. Eu corria, porque eu não posso correr mais por conta da coluna. Mas eu corria por ansiedade, assim. E não era legal. Tipo, eu não tava num equilíbrio bom, sabe? Porque, assim, eu não quero ter que viver pra isso. Eu quero que isso me ajude a viver. Isso. Tem esse ponto, então, assim, pra né? mim, isso é assim, do tipo, eu quero voltar pro peso que eu tava. Quero. Mas assim, tá bom do jeito que tá. Eu não vou ficar sem comer um doce. Eu não vou ficar sem comer um hambúrguer. Não vou ficar. A questão é saber equilibrar isso, porque o meu próprio corpo não aguenta mais absorver certas coisas. Exatamente. Daí é outro problema. Mas assim, existe uma coisa que é a comida social. Você não pode deixar de fazer as coisas, né? De você deixar de viver por conta disso. E aí eu simplesmente botei isso na minha cabeça e falei, tá, beleza, eu vou treinar, porque é algo que me faz bem e eu sinto que o meu dia é melhor. Se eu treino demais, eu fico muito cansada e meu dia não rende também. Tem isso também. Então tem um meio termo para as coisas acontecerem. Entender, né? Começar a entender o seu ritmo, a sua necessidade. Tanto que uma coisa no dia da eleição, né, que estávamos esperando o Lulinha ser eleito... No dia que isso aconteceu, eu tava tão ansiosa, que a primeira coisa que eu pensei foi, vou marcar uma aula de bike. No domingo, pra eu, assim, me jogar. Dar aquela gastada. Totalmente. Botei, assim, o menor short que eu tinha, um topzinho. E falei, vamos se jogar. Porque eu falei, eu preciso botar pra fora essa ansiedade. E, assim, quando que eu pensaria em fazer isso? As minhas amigas, elas querem combinar de ir na academia juntas, de fazer treino juntas. A gente tem grupo de trocar ideias sobre academia. Porque eu sinto que virou uma coisa muito de 30 a mais. Totalmente, eu tenho percebido muito isso no pós-pandemia. De pandemia, de sentir que todo mundo ficou parado, todo mundo teve algum problema físico. Sim. E aí todo mundo entrou agora num negócio de vou me cuidar mais. Total, todo mundo tá assim. Eu percebo isso, assim, no nosso meio demais. Eu percebo com o público de Instagram. Também. Uma troca muito grande, assim, sobre esse tema, sobre essa visão do exercício. E não só do exercício de academia. E eu fiz muita coisa e ainda faço muita coisa em casa. Tanto que dentro do meu planejamento de treino, tem um dia do treino que é com as coisas de casa. Que é elástico, bola e a kettlebell. E o colchonete. E já é tão bom fazer alguma coisa, então você também não precisa depender da academia única e exclusivamente pra fazer isso. Sim. Eu amo seguir umas gatas que faz treino em casa com galão de água. Amo. Galão de água, 5 kg de arroz pra fazer agachamento e tal. Subir dessa escada, gente. Então, tem lá na academia a escada, que você fica subindo lá, step lá. E, cara, é realmente só subir umas escadas, entendeu? Eu acho meio trouxa quando eu tô subindo uma escada. Eu me sinto um hamster. Então, eu tenho essa sensação também, assim. Aí eu me né, faço o meu autoacolhimento assim. Não, é porque a escada lá do prédio de casa é caracol, eu poderia cair. Se eu cair, eu ia ter que parar de fazer várias coisas e tal. Então, vou continuar subindo essa que eu seguro dos dois lados e vou que vou. Mas tem isso das 30 a mais tá fazendo exercício real. Eu tenho percebido muito esse movimento, assim. Sim. Ainda não só de gente que faz... Das pessoas que eu conheço, que não é do meio do criar conteúdo, mas as pessoas estão realmente, acho que abalou muito, assim. A gente percebeu o quanto que é necessário uma atividade física depois de ter ficado... Sim, pra nossa saúde mental mesmo, assim. Não, e pra saúde mental faz muita diferença. E você se sentir uma gostosa... É sobre a saúde mental também. Vamos falar sobre como a minha bunda tá bonita? Amiga, vamos falar que minha bunda tá dura? Não, esses dias eu postei uma foto, aquela nossa foto da academia. Uma seguidora falou assim, eu sou doida nas pernas da Jéssica. Eu, caralho, pode crer o batatão da minha amiga aqui. Não. Entendeu?
tá mais bonita. Achei que atualizar aquela foto. Então, e aí eu também curto me ver assim. Cara, eu já engordei 20 quilos. Eu achava que a pele da minha barriga da gravidez nunca voltaria. E ela voltou. E hoje em dia, se eu emagreço e crio músculo, o primeiro lugar que aparece é meu abdômen. Não tem jeito e tal. Uma menina falou assim, Tchulinha, é só luz ou você tá forte mesmo? Eu falei... Mas é isso, eu sinto que... Sabe aquele meme do em 2022 serei padrão? Sim, a gente levou a seríssimo, né? Só que a gente levou a sério de um jeito que a gente sabe que existe um limite. E que existe uma zoeira ali, nesse 2022 serei padrão. Exatamente. Tipo assim, tô fazendo isso pra me sentir bem. E eu gosto de me geral, sentir bem, assim. É. Nossa, mas eu tenho uma questão que é a celulite. A celulite diminuiu muito com a academia, mas como eu tenho celulite ainda, cara. E tudo bem também, né, Não, amiga? e aí que tá, e eu tive que dar aquela retomada em ler o que é. Sabe quando você tem que desmistificar a coisa pra parar de ser maluca? Do tipo, a celulite foi inventada por uma revista. É normal ter celulites, bebês têm celulites, porque é uma parada que acontece ali onde tem acúmulo de gordura. Eu tenho a bunda grande de gordura. Sim. A minha bunda e meu quadril, mesmo eu ficando magra, ela tem volume que é volume de gordura. E você não vai treinar num nível de atleta. Nunca, entendeu? não vou. Esse é o ponto. A gente treina pra se sentir bem, não pra virar um atleta. A gente se compara com um povo que treina 3 vezes no dia. E aí tem a galera, né? E não aí dá. o meu explorar é só dicas de treinos. Amo. Né? E tinha conteúdo que eu detesto é antes e depois. Então, esse eu sempre peço pra não ver, né? Antes e depois. E das gatas muito malhadas, assim, de academia, que eu acho assim, caramba. Aí você vai ver a rotina da gata, ela vive pra isso. Então. Assim, realmente a vida dela é acordar às 6 da manhã, comer 3 pães com um negócio de amendoim e não sei o quê. Aí tem o segundo café da manhã, aí tem o almoço, aí tem um lanche, a janta e ainda mais uma comida lá. Cara, eu não tenho nem horário pra estar fazendo essas paradas, entendeu? Gente, nem tá. E aí eu acho que você entra numa noia da comida. Que assim, eu já tive essa noia da comida. E, gente, não é um lugar legal pra estar. Eu nunca tive nada da comida, não. Sabe? Agora eu tenho me esforçado pra... Tem uma coisa que mudou muito na minha vida. O Valentim entrou na escola integral. Então, tipo, isso mudou muito, assim. Porque eu não tenho mais que parar na hora do almoço pra fazer o almoço. Só que, consequentemente, eu também não tô almoçando. E aí, agora eu tô me organizando pra, tipo... Fiz as marmitas com a minha própria comida. Marmita do dia a dia. Comida, minha comida. Não tem nada fit. É o arroz branco, é o feijão preto, é a carne moída com mandioquinha, é brócolis com alho. É, tipo, as mesmas coisas. Sim. A única coisa que agora eu tô deixando porcionada pra eu comer. Porque eu não tava almoçando, sabe? Não tava comendo direito. Passei a ser usuária de whey. Agora eu sou uma usuária. Eu também. Entendeu? Eu queria um episódio, amiga, só pra gente falar de academia mesmo. Assim. Vamos. A gente tem que ter ele. Marmitinha, isso. Sabe? Trazer alguém, traz uma gata aqui pra falar com a gente, dar umas dicas, uns toques. Mas essa foi a coisa principal que mudou na minha vida. Mas teve uma outra coisa que foi muito importante, que é a Eurotour pós-Covid. Cara, amiga, você também viajou agora, né? Estava lá. Meu Deus, eu juro pra você que eu só me dei conta que eu realmente tinha viajado porque a gente ficou tão nessa expectativa durante a pandemia de querer, de poder ir. Porque quando fala que você não pode, é aí que você fala assim, você nem tinha dinheiro pra ir. Mas aí você fala... Mas aí falou, não pode viajar, você fica, né? E aí no meio do ano fui com a Evelyn, fizemos Paris, Berlim e Barcelona. Chiques. Tudo bem que Paris foi 16 horas, mas a gente conta, porque pisei, estava lá. Paris, você sabe como é que é. Estava em Paris, né? Isso. A gente que já foi pra Paris. Não, a gente já foi pra Paris, sabe como é que é lá em Paris, né? Não, o pessoal de Paris, gente, é outra coisa. Vocês nem têm ideia, o pessoal de Paris. Outra coisa. Aí, então teve isso que foi muito importante pra mim, assim, eu voltei... De novo com aquela vontade, tipo, vou levar meu filho pra viajar. Aí viajar transforma, né, amiga? Amiga, viajar transforma! Não, conhecer para me conhecer. Não, esse episódio tá assim, a academia transforma. É isso, a gente tá dando um geral do quão
delícias nós estamos, entendeu? É isso, porque a gente tá botando tudo pra fora nesse primeiro episódio. Acho que Vocês já ficarem sabendo, entendeu? Que é isso que está acontecendo. E também porque a gente fofoca todos os dias, praticamente. Mas a gente sempre senta pra fofocar e não para nunca mais. É verdade. E vai embora. E vai embora. E a fofoca, e a fofoca come A gente tava junto, nós duas e o Neco. Ele falou assim, meu Deus, eu quero falar. Parem. Caralho, que inferno. Entendeu? É assim, entendeu? É por isso que a gente tem um podcast juntos. É verdade, é verdade. E esse primeiro episódio tinha que ser assim. Falando do quão gostosas nós estamos. Eu quero saber como foi pra você fazer a viagem sozinha pra ver a Lady Gaga. Amiga, um episódio inteiro só sobre isso. Porque assim, foi um caos. A experiência de estar sozinha, sabe? Assim, eu não recomendo ir num dos estados mais armamentistas dos Estados Unidos. É verdade, sozinha. é verdade. Tem isso, né? Tem esse detalhinho aí, né? Num lugar assim, que é assim, um pouquinho machista, um pouquinho homofóbico, um pouquinho racista. Assim, não recomendo. Mas, tirando isso, foi uma experiência maravilhosa. Porque, assim, o show em si foi lindo, foi maravilhoso. Eu tive a sorte ainda de ir num estádio que era coberto. Então, nada ia abalar, porque teve um show em Miami dela, que o show foi interrompido no meio por conta de raio. E foi o último? Foi o último ou antes disso? Foi o último. Foi triste. Foi interrompido no meio. Rain on me. Rain on me. Tem um vídeo de umas gays gritando Rain on me e um raio. Blum! Então, assim, perigoso. Então, teve isso, mas o show em si foi muito incrível, assim, e é muito bizarro como eles têm uma outra forma de curtir show, que eles não gritam. É tudo em cadeira, ninguém pula a cadeira. Eu vi uma gata subindo em cima da cadeira. Uma. A descompassada. A mais descompassada. Claramente ela tava descompassada. Porque o resto, assim, tranquilo. E é muito louco como pra eles é muito normal ter show assim, né? A gata do meu lado tava falando, porque a gente ganhou uma pulseirinha que brilha, tipo do Coldplay. Que no momento lá vai brilhar, pra fazer bonito lá. Eu tenho essa pulseirinha, todo mundo ganha ali nas primeiras fileiras. Eu comprei uma das primeiras fileiras, ganhei. E aí ela falava assim, acho que eu ganhei uma dessa na Taylor Swift, né? Que foi aqui. Pois é. Aí o outro, a última vez que eu vim nesse estádio foi no show da Beyoncé. Tipo assim, o show da Taylor e o show da Beyoncé, amor, se vem no Brasil, a gente fala por 10 anos sobre isso. Sim, exatamente. Você até hoje falando. Você vai falar pros netos que teve E pra eles é se pá, foi o show como se fosse uma coisa normal. Como se fosse assim, sei lá. E você lá assim, maravilhada ao lado, meu Deus. E eu achei... É aqui o Olimpo? Sabe aquela imagem assim, com a borboletinha? Chocada, com tudo, chocada, assim. É uma outra forma de ver as coisas, de consumir cultura, que a gente não tá ligado, assim. Isso foi um choque muito grande pra mim. Mas a viagem inteira foi um perrengue, porque Texas já é um estado super complicado. E aí eu fiz uma viagem pra Austin, que é uma cidade do lado, que é uma cidade um pouco melhor. Inclusive, estava tendo parada LGBT quando eu fui. Então foi ótimo. Austin eu me senti melhor, me senti mais segura. Tinha uma coisa mais de bares com plaquinhas LGBT, que é mais friendly, tudo bonitinho. Falar daqui, todas as pessoas são bem-vindas. Porque... E eu ficava assim, fofo. Mas aí eu percebi que vários tinham isso. E eu entendi que meio que não, tem que ter. Porque é um lugar que não é um lugar seguro. Eu tive um pouco dessa sensação. Caramba, assim. né? E aí é bizarro o negócio da... Primeiro que assim, realmente tem gente andando de bota de cowboy e chapéu. Tranquilo. Tranquilo, um cara indo pegar um avião assim, como se ele estivesse indo pra um episódio de Pantanal. Suave, suave. E é muito bizarro como o negócio da arma é muito normal lá, assim. Porque eles têm porte de arma e eles podem portar essa arma publicamente, assim. E aí tava passando, eu tava pegando um Uber. E aí o Uber, a gente tava saindo, assim, do hotel, eu acho, que ele tava me levando pro aeroporto. E aí passou uma ambulância, assim, muito rápida, assim, muito alta. E o cara, assim, acho que alguém deve ter sido baleado, hein? Bom, vamos lá. E foi embora como se fosse, assim, mais um dia. Uau, alguém tropeçou na rua. Foi tipo isso. E eu, assim, passada. Bom, eu encontrei um Uber que ele era bolsominion, né? Eu peguei um Uber bolsominion anti-vax. Ele era fã do Bolsonaro. Meu Deus. Então, porque tem isso, né? O Trump tava fazendo campanha pra ele. Exatamente. Doido reconhece doido. Então, assim, lá não é tão tranquilo, tipo, Estados Unidos é mais seguro, mas é uma violência diferente. É um outro tipo de violência. Tanto que a Lady Gaga, ela apoia o Biden, fez campanha pro Biden. Durante o show dela, as pessoas gritavam fuck Biden.
Meu Deus! No show da Lady Gaga. Assim, amor, você tá ouvindo as letras erradas, ouve de novo. O povo falando que não sabia que o Rage Against the Machine era política. Não, é tipo o nome isso. da banda. É tipo isso, entendeu? O Born This Way, tudo bem, né? O Born This Way, ela botou uns fogo ali, que parecia que ela ia queimar todos os gays juntos. Né? Que era muito quente aquele fogo. Aquele fogo era errado. Tinha fogo demais. Eu falei, meu Deus, é uma estratégia. Da quentura do fogo. Caralho, eu fiquei toda queimada. Eu tinha que ter passado um protetor. Steak this way. Não, uma pessoa levou uma torrada, um pão francês, sei lá, pão francês não, pão de forma. Botou pra ver se queimava, o negócio era uma torrada. No fogo. Tô falando que ela queria queimar os gays. Meu Deus, é realmente... Loucura. Fogo. Loucura. Fogo Quentura. Foi bizarro, assim. Mas foi uma experiência muito legal viajar sozinha, apesar de tudo, porque deu tudo errado. Esse meu voo de Austin atrasou. Teve uma... Eu gostei muito. Foi muito legal, foi muito bom, apesar de tudo dar errado. Apesar de tudo dar errado, foi ótimo. Não, o meu voo atrasou de Austin, foi parar em Oklahoma. Misericórdia. Eu fui pra Oklahoma. Interior do interior, um negócio que eu nunca sabia que ia acontecer na minha vida. E o povo lá tudo com as esporas, o chapéu. E eu assim, meu Deus do céu, esse lugar é muito esquisito. Mas foi uma experiência muito boa. Austin é um lugar que eu voltaria. Porque tem um festival lá, que é o SXSW. South by Southwest, não é? É lá, não é? É lá. Austin me parece um lugar muito legal. Ele parece meio que assim, todas as pessoas que estão ali em volta, que não se sentem seguras... Vão pra Austin. Austin vira um lugar... É tipo uma Berlim deles, assim. É. Então, Austin era muito legal. Eu passei por uma pool party lá. E aí, pool party, assim, de drag. O povo tudo se jogando na piscina. Foi muito legal. Divertido. É, foi uma cidade melhor. Galera divertida. Não, povo animado, né? Povo animado. Mas foi muito legal. E ver um show fora desse tamanho, assim. Show com dinheiro, né? Show com investimento. É tudo. Então, foi uma experiência muito boa. Bombando lá nos Estados Unidos. Nossa, o negócio foi tudo. Ai, amiga, muitas coisas pra contar. Muitas coisas. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa muito marcante. Ai, que agora eu sou low profile, né? Tem isso, né? Agora tem que eu não vou mais Mas falar até quando, amiga? Então, vamos só falar, Deus... porque eu... Aposta! Vamos lá, você ouvinte. Vai. Até quando a Tulin será low profile? Você imagina que é pra sempre? Então. Que eu posso fazer uma aposta também. Que até o final deste ano... Não, pelo amor de Deus, tem nem 60 dias pra acabar esse ano. Não, minto. Oh, depois do carnaval. Isso, porque eu tô pagando pra ir pra Olinda de novo. Porque eu conheço o carnaval da minha amiga. Não tenho a menor condição. Não, como eu tô low profile, vocês não sabem se eu tô namorando ou não. Mas, de qualquer forma... Dá pra saber, amiga. Até quando você é low profile, dá pra saber. Pois é, então assim... Gente, eu vou pro carnaval em Olinda. Primeiro que, final do ano, eu vou pra Noruega. Com o Valentim. E eu também vou. Isso que eu ia falar. Vou não, né? Iremos para a Noruega. Então, já não vou estar aqui no final do ano. Natal, Ano Novo. Já não vou passar com ninguém daqui. Só com meu filho e minhas amigas, que é o que me interessa. Volto, janeiro é férias. Fevereiro, amor, é carnaval em Olinda. Eu não tenho tempo pra me, sei lá, dedicar pra falar com uma pessoa mais do que preliminares, entendeu? Então, assim... tô ficando low profile. Não ficando com uma pessoa, estou ficando nessa fase low profile. Que eu acho que tá sendo. O nome dela é low profile. Ai, tô pegando alguém, o nome da gata. Alô? Então, nesse momento. E outra coisa que eu já entendi também em todos esses anos: que você pega o boy, aí o boy faz coisas legais pra você, fica um monte de mulher atrás do boy quando você termina com o boy. Porque você endossou ele. Porque você é a pessoa legal. Amiga influenciadora, né? Entendeu? Bota exatamente. Até um cupom na próxima do boy. Né? Exatamente. Então, assim, as pessoas falam assim, essa pessoa que é qualquer pessoa no mundo, tá aí, ficou com aquela pessoa que eu acho massa. Sim. E aí, esse é o endosso que nós fazemos para os boys. Eu não quero mais endossar boy, entendeu? Pra mim, acabou. Eu já sei que eu sou legal demais, que as meninas falam, show. Ela é legal. Então, eu não quero mais endossar boys e é por isso que agora eu vou me manter low profile. E menina também, não quero endossar ninguém. Então, por isso que eu tô, entendeu? Bom, amiga. Não, é a sua verdade. Fica tranquila. Eu tô tranquila também aqui. E eu prefiro que não tenha perfil no Instagram. Imagina os ouvintes também
Se tiver que seja assim, ó, perfil de foto preto e branco que não aparece. Foto de paisagem. Foto trancada, foto de paisagem. Foto de... Café. Quina de mesa. Adoro! A fotinha quina de mesa é o que eu quero. E um prédio com uma arquitetura babado. Perfeito. Eu quero, assim, gente com 300 seguidores, que é, tipo, um número normal de pessoas que você conhece. Sim. Passou disso, já... Não dá. Já não tô investindo, entendeu? Tá aí, Imaginers podem, então, mandar pra aí, isso, né? Tem que mandar aí, né? Pode mandar lá no nosso e-mail pra eu dar uma avaliada no perfil e tal. Né? Então... show, bacana, Mas, pessoal. assim, não espere meu endosso também. Tá bom. O que eu posso... Não, eu não estou abrindo. Eu vou até tomar uma água. É o que eu posso dizer por agora, que Tá essa bom. é a minha nova fase. E agora eu sou essa mulher. Tá bom. Você, Imaginer, que está ouvindo isso, saiba que o especial de e-mails voltou fixo em todos os programas. Em todos os episódios. Era uma coisa que já pediam. Sim. Que a gente também queria fazer. E Só veio. que assim, ó, e a gente precisa de causos de vocês. Eu quero família destruída, eu quero aquelas histórias de pegar o boy no sofá de casa, entendeu? Uhum. Quero babado assim. Pode contar a fofoca da cidade também. Do boy que foi pego no motel e não sei o que, não sei o que. A gente quer assim, Aquela fofoca de trabalho que corre assim, Nossa, sabe? fofoca de A trabalho. fofoca Quando você abre a caixinha pra galera falar das fofocas de trabalho, de fulano que pegou fulano, do Nossa. chefe que pegou não sei quem, a gente quer esse tipo de história. É isso, tá? Lembrem aí, quem me segue as caixinhas de fofoca de sexta-feira, Isso. gente, é babado mesmo. A gente quer, assim, gritar no microfone, gritar na sua orelha aí. E contar, assim, e nem imaginar o que foram essas situações. Qual que é o e-mail, amiga, por favor? Especial de e-mails, @gmail.com. Então, especial, com 3 As, de e-mails, @gmail.com. Eu conto com você pra que a gente se divirta com histórias bizarras. Muito bom. E aí também tá na descrição aqui, então você pode simplesmente copiar e colar aí bonitinho o seu e-mail. E assim, para um primeiro programa, amiga, está tudo. Ótimo, as duas matracas. Se deixar, dá mais 3 horas, né? Você não tem nenhuma outra fofoquinha pra contar, não? Será? Ai, amiga, será? Ai, achei que você soltou pouca fofoca. Soltei pouca fofoca. Então, o problema é que o diário de bordo é de segunda a sexta. Então, eu já me perco no que eu contei e no que eu não contei na minha vida. É verdade, já é muito conteúdo. Sabe? Eu me perco muito. Tem uma história que o pessoal ama lá no diário de bordo, que eu posso contar rapidamente antes da gente terminar. Por favor. Que é o dia que eu mijei no macacão lá no Primavera Sound em Barcelona. Esse dia é incrível, as pessoas amaram essa história. Então eu vou dar uma resumida e trazer pra vocês, porque faltou uma humilhação, então eu tô aqui trazendo essa pílula de humilhação. Que foi, né, a gente, né, minha amiga Tulin também foi para o Primavera Sound de Barcelona. Lá. E eu fui os 2 finais de semana. E no primeiro final de semana, foi um caos, que deu uma treta, não sei se as pessoas lembram, mas assim, o primeiro dia... Como eles não tinham feito o evento, né, o outro final de semana, o outro ano, por conta de pandemia, eles meio que revenderam aqueles ingressos de novo, então tinha gente demais. E o festival foi comprado, né, por uma outra... Ele passou a ser administrado por uma outra holding, uma outra empresa. Então era assim, era uma outra coisa, né, na verdade. Ele era bem diferente do que eu tinha ido em 2019. Então ele era um festival muito mais com cara de festival mesmo, de... lugares que não eram acessíveis para todos. Antes tinha um transporte dentro do festival para todo mundo, já não era mais, era só para os VIPs. E eram coisas que você foi descobrindo quando você chegava lá. E aí fudeu, as pessoas ficaram muito bravas, obviamente, eu estava inclusa. E aí deu um caos generalizado, porque tinha muito mais gente do que eles imaginavam. Tipo, imaginavam não porque eles sabiam, né? Mas assim, do que eles estavam acostumados a ter. Então, o negócio foi assim... Fila pra pegar água, não tinha como comer, as pessoas foram embora. E o espaço que é feito é uma costa, que é tipo uma tira, assim, né? E aí, tem essa tira, e aí o lugar mais lindo é você passar pela ponte que vai até a praia. E a ponte eles fecharam pra área VIP. E aí você tinha que andar 40 minutos no caminho que você faria em 15, porque virou uma ponte que virou da área VIP. E eles não avisaram ninguém. Você descobria quando você chegava lá. E europeus. Aí, não, europeus, tudo. E aí a galera tava muito brava, porque nunca foi assim o evento. E ele era conhecido por ser um evento que ele era de boa pra todo mundo. Que meio que não existia, tipo assim, vou comprar VIP porque o normal não dá, é muito zoado. Tipo, vou comprar... Não existia isso. Tanto que a gente olhou até o VIP e a gente pensou, putz, será que a gente pega um... Não precisa.
precisa gastar mó A dinheirão. experiência é boa. É ótima, vai ser show. Não, foi péssimo. E aí deu tudo errado, as pessoas quebravam o bebedouro de água pra conseguir beber, pra jorrar água. Foi um Fire Festival, assim. Simplesmente Mad Max no deserto, as pessoas assim, brigando de bota. Não, eu briguei com um inglês, eu comecei a xingar ele em inglês, assim. E aí veio um outro inglês falando, calma aí, nem todo inglês. Aí eu já... Foi um surto completo, eu briguei com um monte de gente. E aí chegou no momento que aí quando você ia pegar bebida, você pegava umas 3 cervejas. Porque você tava no desespero. E aí nessa eu comecei a beber. Tava irritada, eu não tomei um gole de água porque não tinha como pegar água, estava um Mad Max. Fui ficando bêbada. Encontrei uns outros brasileiros lá, a gente fez amizade com os brasileiros. A gente foi parar lá no outro palco, lá longe. Na hora que eu cheguei no show da Rina Sawayama, tinha acabado, ela tava dando bye-bye. Nossa, meu Deus. Porque não dava pra chegar no show da gata. E aí eu falei, bom, já que eu estou aqui, eu vou beber. Eu bebi tanto, que foi, assim, eu fiquei totalmente transtornada. Trilili. Tão trilili que num dado momento eu não aguentava mais beber. O Neco falou que eu tava virando a minha cerveja no chão, assim, jogando a cerveja. Não, Cara, a cerveja em euro. Sim. Louca. Totalmente descompassada. E aí eu fui no banheiro e eu estava o quê? De macacão, porque eu achei que eu ia só dar um close. Eu achei que eu ia estar só gata. Eu fui de macacão cinza. Eu me mijei inteira no macacão, porque eu abaixei pra mijar no banheiro. Só que assim, eu não tinha condição de me segurar. Então eu me mijei inteira. Amiga. E eu só percebi quando eu botei o macacão de volta. Ele subiu quente. Grudando. E ele era meio claro, então dava pra ver aquela bola ali embaixo, né, do xixi. E aí eu estava tão louca que eu falei assim, problema dos outros. Foda-se, eu estou louca em Barcelona, ninguém vai me tirar isso. Foda-se. Beleza, continuei seguindo e eu simplesmente tentava meio que ficar atrás, assim, do Neco e das pessoas que a gente conheceu, pra eles não verem que eu tava mijada. Agora, o resto do festival inteiro me viu mijada. Mas eles viram em algum momento? O Neco disse que não reparou, porque tava todo mundo muito louco também. Então, assim... Louco e brigando e passando raiva e xingando no festival. Então, assim, a gente não viu nada. E aí, na hora de ir embora, a gente pegou um ônibus de linha. Então, eu comprei um pacotão de batata. E aí, eu sentei mijada no banco do ônibus, comendo batata. E assim, eu acho que, sei lá, eu fazia muito barulho pra comer batata. Eu tava muito louca, né? Eu ficava comendo batata. Você percebeu as pessoas te notando, assim. Provavelmente as pessoas estavam me vendo. Amiga, eu tava assim num nível de bêbada que, assim, sei lá, não sei explicar a última vez que eu fiquei desse jeito na minha vida. E aí eu sentei... Não, sabe o que eu tô pensando? Que você tava no transporte público comendo batata e nessa época ainda precisava usar máscara em Barcelona. Então, vamos falar sobre isso, porque eu tava botando a batata por baixo da máscara. Completamente louca. Porque teve um momento... Nossa, eu tantos anos lutando pra ser, né? O orgulho da OMS. E nananana. Aí tava em Barcelona, em Berlim, de máscara, não sei o que. Tava em Barcelona, quando a gente já tava no ponto de ônibus pra ir pra praia. Cadê a máscara? Ai, amiga, eu enrolei um pano na cara. E a Magá ficava assim, olha aqui o orgulho da OMS. Olha aqui, assim, com o paninho assim, ó. E eu falei, meu Deus do céu, eu fui de 100 a 0 muito rápido. Você vê que esse programa, ele deu uma volta inteira. Ele deu uma volta completa. É isso, gente. É isso. Tá show. No próximo episódio eu conto uma humilhação minha, que é sempre bom, né? A gente já sair daqui em ritmo de o próximo ter uma humilhação muito boa, porque você falou do macacão mijado e eu lembrei de uma super humilhação que eu passei há uns tempos que eu não falei publicamente ainda, e ela envolve banheiro e festival. Bom, eu acho que a gente tá com a fofoca já entregue pro já próximo. Tá engatilhada. O gancho tá pronto, amiga. O gancho tá pronto, é isso. Então, bem-vindos de volta ao Imagina, agora nessa temporada delas. Tudo! Mandem e-mail com os casos, podem mandar sugestões de pauta, sugestão de convidado, porque o Imagina só existe por causa de vocês sabem disso, né? Então, isso aqui não é construído agora 4 mãozinhas, é construída muitas mãozinhas. Sim. Dos Imaginers, tá bom? Então, gente, beijo. Até a próxima!